Vereador Aloysio Braz, presidente da Câmara de Vereadores de Araraquara, o Boi, resolve ir a São Paulo prestar, entre aspas, vassalagem ao governador do estado, João Dória. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, pessoal? Pois bem, esse fim de semana, o vereador, presidente da Câmara, o Aloysio Braz, também conhecido como Boi aqui em Araraquara, ele resolveu ir para São Paulo na tentativa, segundo ele, de terminar de firmar ou acrescentar algo ao acordo feito entre Estrela Galícia e a Prefeitura de Araraquara para que a empresa Estrela Galícia, reconhecida e produtora de cerveja, se instale em Araraquara. Bom, pessoal, seria legal se realmente fosse verdadeiro esse tipo de narrativa, né? Primeiro que uma empresa, ela não se filia, né? Ela não passa a estar no município, se instala no município, essa é a palavra, perdão, substituo filia por instala. Ela não se instala em um município, pessoal, pensando em oportunismos, alianças políticas ou que políticos atragam. Não, ela visa lucro. Então nenhuma empresa, nenhum político traz empresa para o município. É falsa essa narrativa. A empresa ela vem porque ela quer ter lucro. E aí o que é negociado, o que é barganhado muitas vezes lá no balcão da prefeitura é isenção de impostos, questões ligadas aos recursos naturais. Aqui em Araraquara você tem muita água, por exemplo, né? E são essas coisas que entram aí e não a simpatia para que um vereador vá até São Paulo conversar com o governador sobre uma empresa. Isso não tem nada a ver, isso por si só já é absurdo, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tal da vassalagem, né? A esquerda tem adotado a retórica aí de que quando você vai conversar, fazer esse tipo de joguinho, né, de interesses políticos, né, você chama isso de vassalagem. Então vamos supor, eu defendo aqui o presidente Bolsonaro, defendo o governo dele. Eles vão falar que eu sou vassalo do Bolsonaro, né? Primeiro que esse pessoal não sabe nem o que é vassalagem, né? E aí eu quero recorrer ao Trivium para explicar o que é vassalagem e o que o Boi foi fazer lá em São Paulo, que não foi vassalagem, foi uma coisa muito pior, até porque vassalagem é uma coisa elevada, como eu vou explicar aqui, tá? Então aqui nesse livro aqui, o Trivium, vocês podem ver aqui, estou fazendo o jabá de graça do livro, né? Da irmã Miriam Joseph, né? Ela vai falar o seguinte, ó, sobre a vida do Trivium. O Trivium, para quem não sabe, são as artes liberais, né? Como as artes do conhecimento se ordenam entre si. Então, primeiro você estudava o Trivium, depois você estudava o Quadrivium. Eu vou ler um trecho aqui e eu vou explicar como isso se relaciona com vassalagem, tá? Então, o estudante das artes começava a vida escolar aos 14 anos, tardíssimos para os padrões modernos, mas não sem alguma sabedoria. Participava de um regime de estudo flexível com grande liberdade individual e vencia em primeiro lugar os 3 caminhos do Trivium. Mais tarde, descritos por Pedro Abelardo, 1179 e 1142, que é o período que ele viveu, como os 3 componentes da ciência da linguagem. De fato, uma vez vencido o desafio da mente, do Trivium, né, das 3 artes, o estudante medieval passava ao Quadrivium, o mundo das coisas, e dele, lá pelos 20 anos, se pudesse e quisesse para a educação liberal superior, que na época se resumia a teologia, direito canônico e medicina, as faculdades das universidades do século XVIII. As profissões de ordem artesanal, como construção civil, não eram liberais, mas associadas a corporações de ofícios como dos mestres construtores, às vezes com conotações iniciáticas, maçons. O que acontece, pessoal? No Trivium você tinha as 3 disciplinas, né, das artes liberais, gramática, lógica e retórica, tá? Dando suporte ao Quadrivium, que era já artes superiores ao Trivium, tá? O que isso significa, pessoal? Que para você ter uma arte mais elevada, você precisa de uma base. E é nesse sentido gnoseológico do conhecimento, traduzindo o conhecimento, que se organizava a estrutura da Idade Média, né? Então, como eles estudavam dessa maneira, eles, através disso, perceberam que isso fazia parte de um componente maior, que é o conhecimento. Daí, a vassalagem ser a base da sucerania, né? O sucerano é o superior ao vassalo, a quem o vassalo presta a vassalagem, né? E isso se dá pela virtude do sucerano, que é maior do que a do vassalo.
Vocês estão entendendo? Então não tem nada a ver, né, o que a esquerda diz de que nós prestamos vassalagem ao Bolsonaro. Não cabe vassalagem aqui, né? A democracia moderna, ela tem uma outra forma de fazer política, né? Essa análise é pífia quando nós comparamos com um quadro, né, da Idade Média, que era um quadro muito mais voltado às virtudes, repito, às virtudes do suzerano, né, em relação ao vassalo, né? Agora, o que o boi foi fazer lá não foi vassalagem de fato, foi puxar o saco, literalmente. Isso é bem diferente de vassalagem, tá? Então não caiam nessa retórica da esquerda, né, de chamar isso de vassalagem. Não, ele foi lá por interesses políticos pessoais dele, entendeu? Pensando nisso e não pensando em Araraquara como um todo, tá? Mais pra frente, pessoal, eu trarei outras discussões que estão no universo político e outras expressões que são utilizadas erroneamente pela esquerda para tentar destruir a base do conhecimento das sociedades tradicionais que nós temos, que foram essas bases que permitiram o avanço tecnológico da sociedade moderna, tá? E a esquerda tenta destruir, e eu vou trazer como que eles usam, ideologizam expressões que expressam virtudes. Uma delas trouxe aqui para vocês hoje, que foi a vassalagem. Beleza? Então, forte abraço, fiquem em paz, fui!